Bom dia, boa segunda-feira, malta. Espero que esteja tudo bem desse lado. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, os meus 5 minutos. O meu nome é Rodrigues Agui e bora lá ao episódio. Para hoje quero falar sobre algo que eu tenho aprendido, a minha mais recente, digamos assim, aprendizagem, que foi algo que nem fui eu que tive a leitura, honestamente, foi um elemento da equipa, o João Gama, e um props, digamos assim, para ele neste vídeo. Mas basicamente vou-vos contar o desafio que nós estávamos a ter, a realização que nós tivemos e qual é que tem sido a consequência. Portanto, desafio que nós estávamos a ter: fecho. Estávamos a ter dificuldade em fechar clientes, pelo menos o número de reuniões que nós estávamos a ter versus o número de fechos não estava a fazer sentido mediante o esforço que nós estávamos a pôr, sendo na parte da nutrição, sendo nas próprias reuniões e no próprio feedback que nós estávamos a ter. Portanto, nós estamos a ter reuniões ótimas, as pessoas estão a confiar no nosso serviço, dizem-no abertamente, mas não estão na altura certa, se calhar é um investimento demasiado elevado para eles, etc. E tudo isto é culpa nossa. Nós não estávamos a perceber bem onde é que nós estamos a falhar. E o que nós percebemos foi um dos pontos que nós estamos a falhar. Eu acredito que nós estejamos a falhar em outros pontos que nós ainda não conseguimos ver tão claramente neste momento. No entanto, já é mega positivo nós conseguirmos ter essa humildade, digamos assim, para perceber que nós estamos a errar em algum sítio. E o que acontece é que nós andamos, entre aspas, paranoicos à procura do erro, encontrando o erro, resolvemos e depois a partir daí a máquina começa. Aliás, isto tem sido sempre a afinar a máquina ao máximo e é positivo. Gosto destes desafios, às vezes dar-nos cabelos brancos, mas é para isso que cá estamos, para este desafio mental. De qualquer das formas, qual é que foi o problema que nós estávamos a ter? Era isto, não estávamos a ter muita recepção por parte das pessoas. E nesta última semana o que aconteceu foi, nós fizemos mais uma vez uma proposta, a pessoa disse logo abertamente que não, e nós depois conseguimos perceber, porque esta pessoa também foi bastante direta, e percebemos uma coisa que é, nós estávamos a fazer uma oferta grande, ok? Que englobava uma data de serviços, uma data de partes do negócio do cliente com a qual nós íamos alavancar e melhorar, e o que acontecia é que, primeiro, o preço depois podia ser um bocadinho elevado e, em segundo, as pessoas não iam ter urgência para resolver tudo e mais alguma coisa de uma vez. O que nós estamos a ter dificuldade em perceber é cada negócio tem infinitos problemas, ok? No entanto, existe aqui uma hierarquia destes problemas e uma hierarquia na cabeça deste dono do negócio dos quais ele quer resolver, ok? Portanto, o que nós percebemos e mudou de alguma forma o jogo quase por completo foi nós temos que encontrar qual é que é o problema, ok? O número um na fase de hierarquia de que o dono do negócio quer resolver o problema, ok? Tocar, remexer na ferida, chegar a fundo, fazer perceber aqui o dono do negócio o quão importante é resolver este problema, o quanto dinheiro está a deixar em cima da mesa cada dia que passa sem o resolver e apresentar uma solução única e exclusivamente para aquele problema, ok? E não um full pack. O que nós apresentávamos era um full pack, é resolvíamos aquele problema, aquele outro e o outro que o senhor ou a senhora ainda nem sabia que tinha. E neste sentido foi uma realização importante, uma percepção importante, porque basicamente é o conceito de front-end offer versus back-end offer. Ou seja, uma front-end offer é algo que tu vais vender à partida, ok? Vamos dar o exemplo que eu gosto muito, que é, por exemplo, o ICOS, ou ICOS, ou como é que vocês chamam. O ICOS oferece-te a máquina, certo? Gratuitamente, se não me engano. Mas depois tu, para a utilizares, tens de estar constantemente a comprar os maços de tabaco. Portanto, onde eles fazem dinheiro não é com as máquinas, é com os maços de tabaco. Isto é a front-end offer, foi a máquina, a back-end offer é o que cria recorrência e previsibilidade nas contas, certo? E que é os maços. Nós temos 1500 outros exemplos, mas passando já para o nosso negócio, a análise que nós fizemos foi muito bem. Nós estávamos a tentar oferecer um full pack, ok? Não estávamos a ter uma boa percepção, apesar de nós sabermos cá dentro que o serviço é tão bom e que ia fazer tão bem a este dono do negócio, e nós temos que, em primeiro lugar, fazer aquilo que o mercado nos pede e não aquilo que nós achamos que o mercado precisa. Portanto, esta foi a leitura e o que nós estamos a ajustar é o seguinte: vamos resolver o problema, ok? Vamos resolver o problema e a partir do momento que nós resolvemos o problema, nós já temos, em primeiro lugar, a confiança deste dono do negócio, certo? E
podemos muito bem propor resolver outro problema. Ele já nos conhece, já sabe que nós somos capazes. Já trocámos aqui várias reuniões onde passámos conhecimento para cá, para lá, etc. E ele sabe que nós somos capazes. Aliás, ele já experienciou e nós já lhe resolvemos o maior problema, digamos assim, que ele tinha dentro do negócio. Portanto, agora é fácil fazer o upsell, o cross-sell, fazer a back-end offer e criar aqui recorrência. Então, esta é a abordagem que nós percebemos que seria a mais indicada e estamos ativamente a ajustar também a nossa leitura e o nosso posicionamento a esta realidade. E o que é que eu quero partilhar? Isto é bom primeiro para mim, né? Porque no final do dia este podcast serve muito para journaling e para passar as ideias cá para fora e também daqui a uns anos olhar para trás e perceber o quão imaturo eu era, digamos assim, a nível empresarial. Mas eu também espero genuinamente que para alguém que esteja numa fase idêntica e ache que pá, eu tenho que oferecer o mundo todo para justificar o meu ticket, não é bem assim. E foi difícil para eu perceber, honestamente. Mas não é bem assim. Imagina que o maior problema do teu cliente é o recrutamento, por exemplo. Se tu lhe resolves esse calcanhar daqueles, se tu conseguires arranjar uma boa equipa para ele e pessoas qualificadas e não pessoas que passem por 2 meses, mas pessoas que fiquem, este problema vai valer a este cliente uma carrada de dinheiro, certo? E neste sentido, tu já tens a confiança dele. A partir do momento que tu tens a confiança e que eles sabem que tu és capaz, não há grande volta a dar, ok? Podes resolver outros problemas. Se não resolveres outros problemas, ele vai-te referenciar com muito maior facilidade aos amigos empresários ou às amigas empresárias dele ou dela. E começa aí o compound effect, ok? E uma das coisas que eu percepcionava mal é eu tenho que oferecer tudo, eu tenho que provar que eu consigo fazer tudo e mais alguma coisa. Mas o que acontecia era, primeiro, muitas vezes o ticket era demasiado elevado. E não percepcionem mal isto, ok? Porque um ticket elevado é mega relativo, é das coisas mais relativas de sempre. No entanto, tu tens que perceber, a dor do teu cliente tem um tamanho, certo? E esta dor é proporcionada, digamos assim, principalmente por este grande problema que ele está a tentar resolver, certo? E este grande problema tem um valor. Agora, se tu fazes um pack e que a percepção que ele vai pagar é disto para resolver esse problema e mais 10, que ele ainda nem sabe que tem alguns, vai-lhe sempre parecer caro. Vai sempre parecer mega caro. Agora, se tu conseguires tocar naquela dor, se tu conseguires ir a fundo sobre aquele sentimento que lhe está a provocar, sobre o tempo que lhe está a roubar, sobre a instabilidade emocional que lhe está a gerar, etc., e a desconfiança na própria liderança, tu vais conseguir, se calhar até cobrar um ticket maior, digamos assim, mas a percepção do valor é completamente diferente, mesmo. Okay? Então é importante termos isto alinhado. E se calhar para muita gente pode não fazer sentido, porque ainda não passaram, digamos assim, pela fase de perceber. Neste momento é das coisas que mais me têm feito sentido e é mega positivo. Só mais uma nota. Mesmo que o ticket que tu vais pedir para resolver este primeiro problema seja inferior àquele que tu idealizavas, não tem mal. Porque o que tu pretendes aqui é confiança e recorrência e eventualmente referenciações. Portanto, mesmo que tu não consigas pedir logo o teu mega ticket, tu podes pedir um ticket inferior ou metade daquele ticket que tu estás a pedir para resolver um problema, mas resolvendo o segundo has de pedir outra metade e depois outra metade. E depois, se tu fores fazer as contas, tu vais aumentar o LTV deste cliente. E como vocês sabem, só há duas maneiras de crescer o negócio, das duas uma, ou cresce na vertical ou na horizontal. Na vertical, se subires o ticket, ou seja, o LTV, o valor que tu retiras deste mesmo cliente ao longo da sua vida útil, ou na horizontal. Na horizontal tu vais aumentar a tua base de clientes, ok? Portanto, só estas duas formas de crescer. Claro que tu queres ter um equilíbrio entre as duas, mas se tu puderes aumentar o LTV, melhor. E neste caso em particular, o que está a acontecer é que tu estás a resolver um primeiro problema e o que acontece é dar-te uma porta de entrada para este cliente. Depois de resolveres este problema, tu ganhas a confiança deste cliente e ele permite-te resolver outro problema. Quando tu estás a resolver o outro problema, deixas de ter a tua front-end já foi feita com sucesso e passas a partilhar a tua back-end offer. É o que vai gerar recorrência e é o que vai aumentar o LTV do teu cliente, ok? Portanto, tu aqui queres recorrência. Portanto, malta, isto foi mega importante para nós. É menos uma barreira, digamos assim, à altura do fecho. E espero também ter ajudado aqui alguém.
E força, malta. Boas vendas, bons negócios e bora com tudo. Boa segunda-feira, let's go. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.